Retomamos então a nossa excelente conversa, bate-papo com o reverendo Ernest Maia Pereira da Costa. Esse é o segundo bloco de nosso bate-papo com ele. Se você perdeu o primeiro, já chegou aqui nesse vídeo de cara, eu recomendo que você vá ao anterior, que ele fala assuntos extremamente práticos e ao mesmo tempo com uma profundidade que pouquíssimas vezes nós vemos por aí. Essa live ainda é a continuação da exposição, da apresentação de um dos livros do reverendo Emerson, que é O Homem no Teatro de Deus. Então, continuando aqui nosso bate-papo, reverendo Emerson, bem, e sempre há contestações em relação à posição reformada sobre a providência de Deus, por acharem que ela gera um certo fatalismo, né? Por exemplo, vamos pensar a respeito da evangelização, né? Ora, se Deus é providente no sentido de desde antes da fundação do mundo ter determinado os seus eleitos, para os quais ele iria demonstrar o seu amor e validar a obra de Cristo por eles, por que então que nós devemos evangelizar? Afinal de contas, se eu ficar deitado no sofá da minha casa, essas pessoas fatalmente serão convertidas de uma maneira ou de outra sem a minha ajuda, não é? De que maneira que a gente pode entender uma coisa relacionada à outra? Essa posição aí, em geral, é do que é apelidada, né, de hipercalvinismo. Né? Ah, deixa eu Devia dar uma ser volta aqui. anticalvinismo, né? Não hipercalvinismo. Exatamente, é isso mesmo. Por que é apelidada. Deixa eu dar uma volta aqui, às vezes, para pensar, preciso falar um pouco sobre outra coisa. Então, Tem problema. ah, uma coisa que ficou lá atrás, que eu pensei em falar e acabei não falando, é sobre vontade ordenada de Deus. É uma vontade ordenada e tem a outra. A categoria não é minha, obviamente. Ela foi É muito. criativa? Não, não, é uma categoria que é pouco, é vontade de poder ordenar. Ah, sim, lembrei. É o poder. Eu falo vontade, mas é poder. É o poder ordenado e o poder absoluto. Essas categorias, como eu falei no início, eu tento passar para os meus alunos, mas não consigo, acho, de criarem categorias para as coisas mutáveis, como eu falei lá no outro bloco, categorias que podem ser mudadas. Essas categorias, elas me ajudam muito a entender a vontade ordenada, ou o poder ou vontade ordenada e absoluta. O que significa isso? Significa que tudo aquilo que Deus determinou fazer, ele fará. Acabou. Ele faz comigo, sem mim e a despeito de mim. Ele faz comigo. A despeito da minha tentativa contrária, Satanás. Tá? Você vê mesmo na cruz, né? Outro dia eu estava escrevendo sobre isso. A cruz, que é um sinal de derrota dentro de uma visão humana, ali nós vemos a justiça e a majestade de Deus. Né? E o pai deixando o filho cair sobre ele a ira, e lá estava o Espírito eterno com ele, como diz em Hebreus 9,14. Pelo Espírito eterno ele ofereceu o sacrifício. Então, derrota ou santidade? Ali a santidade, a majestade, o amor de Deus presente na cruz. É o discurso sem palavras, né? Jesus Cristo morrendo. Então, são perspectivas. Aquilo que Deus decretou vai acontecer e pronto. Agora, o poder ordenado de Deus é aquilo que Deus pode fazer ou não. Ele faz tendo ordenado aquilo fazer, mas essa vontade nem sempre ela é feita porque nós não obedecemos a Deus. Ou seja, Deus ordena coisas que envolvem a nossa participação. Deus deseja que sejamos fiéis. Nós somos infiéis. Bom, então, vamos receber as consequências de nossa infidelidade. Um caso notório de exemplos de fé que eu entendo, eu acho que eu trato no meu livro, é o de os amigos de Daniel. Amigo de Daniel. Eles estão ali para serem mortos, jogados naquela fogueira lá, né? Vamos dizer assim. As chamas estão altíssimas, fortíssima a temperatura ali. Bom,
Deus pode livrá-los? Eles não têm dúvida. Se Deus ordenar, ele pode. Deus ordenou? Não sei. Então eles falam, olha, fique sabendo, não vamos adorar coisa nenhuma. Agora, se o nosso Deus quer livrar-nos, ele há de nos livrar. Se não, fique sabendo que não vamos nos curvar a Deus nenhum. Para mim, ali uma fé madura é uma lição magnífica de fé. Não é dar ordem a Deus, mas entender... Confiança na soberania de Deus. Exatamente. E a soberania de Deus é amorosa, é justa, é benigna, é misericordiosa. Então, ou seja, Deus não quer me livrar? Não quer. Bom, Deus podia? Podia. Por que ele não fez? Sei lá. Ele liberta Pedro e deixa Tiago morrer. E os picaretas dos crentes estavam orando lá, Senhor, liberta, Senhor, liberta. Quando Pedro chega, e é um fantasma. Eles estavam orando pela libertação de Pedro. Pedro chega, não, um fantasma. Quer dizer, eles não conseguem entender a própria oração que eles fazem. Isso me lembra duas coisas. Uma é uma piada, outra é o fato real. O fato real foi numa faculdade que eu dou aula de teologia, e um dia eu perguntei se eles queriam que eu orasse antes da prova, e orar, tá, ora, cara, emocionado. E deram muita glória, muito amém lá, tal, rabo de arraia. Bom, então estavam lá, empolgados, oração. E na minha oração, eu pedi para que Deus os fizesse lembrar o que eles haviam estudado. Rapaz, essa oração foi rejeitada. Por quê? Fazer lembrar o que eu estudei, se eu não estudei. Eu perguntei, vocês querem que eu ore para quê, então? Senhor, abençoa esses vagabundos que não estudaram nada. O conceito, que fazer lembrar, gente, agora mesmo estava aqui apanhando com o nome que é ordenado. Tal. A lembrança é uma coisa fundamental. Lembre-se de Deus, lá em Josué 4, constrói um monumento para quê? Para que no futuro, nossos filhos, quando olharem isso aqui, o que significa isso? Aí você conta a história, né? Lembra-se lá de Zacarias, né? Zacá, né? O Senhor se lembrou. Então, Paulo escreve aos Coríntios, falando, olha, enviei essa carta para vos fazer lembrar. Então, a lembrança é algo magnífico, magnífico. Então, Deus nos fazer lembrar, puxa, que coisa magnífica. A piada deve ser piada, que um sujeito estava nos Estados Unidos, aí, New Jersey, ele estava nos Estados Unidos, estava internado, e o pastor foi orar com ele, né? Você edita essa história aí, se não foi interessante. Foi orar com ele, falou, Senhor, cura, amém, Senhor, tira desse leite, Senhor, amém, que ele possa ter alta, amém, fica empolgado. Aí o pastor vai, depois chega num momento que fala, olha, mas, Senhor, se não for da tua vontade, o cara, quer dizer, o sujeito, se não for da vontade, enquanto a liberta da alta, agora não pode. Não, peraí, aí já não é por esse caminho. Bom, então, para dar ordenada e absoluta, para mim isso me traz muito conforto. Deus pode me livrar de um acidente? Pode. Deus pode me fazer enriquecer? Pode. Deus pode me curar de uma enfermidade? De me livrar de algo terrível? Pode. Deus quer? Eu não sei. Mas eu oro a Deus. E como é que isso se coaduna com a questão da evangelização? Bom, então, só um instante. Então, eu oro a Deus porque eu creio que Deus pode fazer isto. E no plano de Deus, a confissão de fé é muito clara nisso. Se ela não diz, deveria dizer que Deus determina os fins e os meios. Uhum. Os meios somos nós. Então, eu costumo dizer o seguinte, é que quem quer fazer muito a vontade de Deus, em geral, não quer fazer a vontade de Deus. Explica isso aí, que agora ficou meio confuso para mim. Eu não vou explicar, é meio confuso mesmo, está até confuso para mim também. Mas é mais ou menos o seguinte. É mais ou menos o seguinte. Claro, quando você cria um slogan, tem que explicar o porquê daquela frase. É que eu poucas vezes
Eu me debato com isso, mas poucas vezes eu tenho dúvida quanto à vontade de Deus. Eu, Hermes, tenho poucas vezes tenho dúvida quanto à vontade de Deus. Tenho, mas já muito pouco. Eu não tive dúvida nenhuma se eu deveria vir gravar com vocês. Você não teve dúvida? Não, por quê? Eu dei minha palavra. E se Deus não quisesse? Ah, gente, se não quisesse, ficava um bloqueio qualquer aqui, né? Ok, cai a internet. Agora, eu dei minha palavra. Não há nada de imoral, pelo contrário, é algo justo. É um programa evangélico que entrevista pastores, e serve para edificar, para instruir, alegrar. Qual o mal nisso? Então, eu vou precisar agora, Senhor, eu dei minha palavra, eu devo, aí para você, vou dar um timaia espiritual, né, que faltava aos shows. Olha, Senhor, meus irmãos, eu não posso ir porque Deus não confirmou em meu coração. Até que o Weber Júnior falou sobre isso, do sentimento. Ah, eu tenho que ir ao mercado com a minha esposa. Eu posso ter dúvida se o bem faz o seguinte, vai e me chama depois que eu estou atrasado, ou manda trazer em casa. Mas não é dúvida espiritual, é porque eu estou meio atarefado com minhas coisas aqui. Ah, eu vou fazer minha caminhada, eu vou pregar na igreja que eu aceitei. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Se eu devo adulterar ou não, Senhor. A Bíblia é clara quanto a isso. Se eu devo roubar os dízimos da igreja ou não, Senhor. Devo fazer uma promoção dízimo 8% na minha igreja. Mas são tolices. Então, quem quer fazer a vontade de Deus, em geral, na maioria das vezes, ele faz do sim, não repare, no sentido de que as coisas fluem. E se Deus não quiser aquilo, não é porque seja algo pecaminoso, ele não quer por causa das suas determinações, ele vai impedir. Paulo desejava tanto ir a Roma e não se deparava uma boa oportunidade. Paulo queria Roma. E era pecaminoso ir a Roma, edificar os irmãos. Deus não permitiu, enquanto ele quis. Paulo queria visitar os Tessalonicenses. Ele ficou angustiado com aquilo ali, mas não pôde. Ficou sofrendo lá em Atenas e prega o evangelho em Atenas. Mas manda Timóteo. Paulo queria ir para Bitínia e o Senhor não permitiu. E eu sempre me incomodava. Falei, Bitínia, gente? E a Bitínia? Eu não queria estar em Bitínia, não. Eu queria ouvir Paulo lá. Depois fui ver Pedro escrevendo a carta aos fiéis de Bitínia. Uma das igrejas a quem ele manda a carta dele é para Bitínia. Alguém foi a Bitínia e pregou, mas Paulo não foi. Então ele foi para Filipos, agora eu rompi em fé. Agora ninguém me segura. Soltou o Vai cabo ser da preso lá. Soltou o cabo da nau e foi preso lá. Foi preso. Então, você observa, Deus me mandou, então vai ser assim. Não é assim. Então, Deus determina os fins e os meios. A ideia do fatalismo é a ideia de uma força, um maktub. Está escrito, pá. O nosso Deus é um ser pessoal. E esse ponto que o Schaeffer destaca muito, eu gosto muito disso e aplico a isso, é o infinito pessoal. O que habita o alto e o sublime e com o contrito é batido de espírito. Esse Deus, ele não é fatalista, porque o seu plano é o melhor de todos. O seu plano é feito em amor, em justiça, santidade. Ele ama a sua igreja, ele nos ama a despeito de nosso pecado. Eu acho interessante isso aí que você falou, Hermes, porque você vê que Deus é fatalista porque também as causas secundárias na sua providência, no caso nós, os homens, nós somos livres. Nós não somos forçados a fazer nada. É verdade. Embora tudo que a gente vai fazer livremente vai contribuir para a vontade do Senhor, que é a última, né? E tal, e jamais será frustrada. Mas, desculpa, eu não queria Mas aí, não, interromper. perfeito, ótimo. Eu costumo dizer que Deus não nocauteia o pecador, ele o convence. Exatamente. Olha, eu não queria ser salvo, não, mas depois desse direto que ele me deu, eu tô aqui à força. Não fui voluntário, igual dos trapalhões, né? Quem é voluntário? Aí 3 davam um passo para trás, né? Mas, quem é voluntário deu um passo para frente. Aí 3 dão um passo para trás, o voluntário é que ficou ali, né? Eu tô aqui, mas me enganaram. Não, você é persuadido. Eu costumo dizer, dos trapalhões, longe, né? Eu costumo dizer que Deus, ele nos convence, ele nos persuade e ele não mascara as evidências. Pelo contrário, ele abre os meus olhos para as evidências que estavam ali, eu não enxergava. Tanto é que é muito comum, depois de crente, você falar assim, gente, eu vivi tanto tempo com isso, eu ouvi tanto minha mãe falar, o meu irmão, eu fui à igreja com meu pai, e não sei como eu não vi essas coisas, como é que estava tão claro diante de mim. Bom, agora você vê. Agora você vê. Deus abre os nossos olhos. Filipos, Atos 16, 14, né?
o Senhor abriu a mente, o coração de Lídia, abriu, e lá é o dianoigo, que é abrir totalmente. É o mesmo usado para Jesus Cristo no caminho de Emaús, né? Eles estavam com Jesus Cristo conversando, ardia o coração, mas falaram, estou com um problema aqui, meio grave aqui, deve ser um AVC próximo, está ardendo. Mas aí o Senhor lhes abriu o entendimento. Aí eles entenderam. E essa palavra em Lucas 24 volta a aparecer, Lucas 24, 44, 45, quando o Senhor Jesus Cristo lhes abre o entendimento para entender as Escrituras. Tudo que está sendo dito dele do Salmo, dos profetas, da lei, tal. É a mesma palavra, é um verbo. É abrir completamente. Então, ou seja, ali estava a realidade, mas eu não conseguia ver a Deus. E agora eu consigo ver a Deus. Bom, oração, evangelização, não é isso? Isso, Bom, a questão de onde entra então agora. A gente sabe que a teologia calvinista deu base para o ministério de grandes evangelistas na história da igreja, né? sim, sim. E alguns não acham isso, né? Acham então, olha, o Deus ter seus eleitos, então pode ser mais um desestímulo à evangelização do que qualquer outra coisa. É verdade. Como que a É gente porque pode lidar com isso? é que a gente tira implicações de alguma coisa, implicações muito ao nosso gosto. Aquela implicação ela pode nos parecer lógica, mas não é lógica para quem elaborou, porque ele não segue essa lógica. A Genebra é um assunto que é pouco explorado, considerando as outras esferas que são estudadas sobre Genebra. Mas Genebra se tornou uma grande escola de missões. Genebra, uma grande escola de missões, que depois foi apelidada de Escola da Morte, porque o cara que passava por lá para as missões, a morte era bem provável, porque Calvino estimula as missões. Se eu não me engano, o livro de Isaías foi ministrado todos para os candidatos às missões. E eu tenho aqui em casa algumas atas de Genebra, estão ali em cima. As atas de Genebra, da reunião lá do Conselho de Genebra, e você observa que o nome dos missionários eram colocados com só as iniciais, com medo da perseguição. Calvino criou dezenas de pseudônimos para receber correspondência. Então o cara está ferrado, né? O cara está lá na Argentina, no século XIX, no século XVI, e ele manda uma carta para Calvino. Meu grande mestre, João Calvino. Que? Carta para Calvino? Esse cara está ferrado, vamos matá-lo, vamos prendê-lo. Então tinha que ter um nome para a Suíça, já era suspeito a carta para Genebra. Bom, então é muito interessante a quantidade de missionários que foram para a França. A paixão de Calvino era o seu país, né? A França. E atravessava a fronteira, daí que vem aquela expressão colportor, né? de colocar algo preso no pescoço, e esses comportores carregavam dentro dos seus casacos, presos com uma correia, institutas de Calvino, eram os contrabandistas de Deus, só que das institutas. Eles difundiram muitas institutas na França, muito na França, e considerando as primeiras edições, eram menores, né? Era menor, depois que Calvino foi ampliando. Então, levavam isso. A carta, o contato de Calvino com os franceses consta nessas atas, sempre abreviado. Quando os franceses, os missionários vieram para o Brasil evangelizar aqui no Brasil, né? O Jean Delery, que curiosamente era se não me engano, ele era sapateiro. Guanabara, né? Alfaiate, não era? Alfaiate? Não, Alfaiate era Não, o acho que é André sapateiro. Lafon. Não, artesão. Artesão é melhor, mais genérico. O Alfaiate foi o Lefon, que eu falei, deu no que deu, né, Lefon? Morreu recentemente. Bom, mas então, assim, não, isso é uma piada que eu fazia em sala. Lefon não, Lafon. Bom, mas isso é uma piada que vocês estão falando do Brasil, também descontextualizado. Mas o Jean Delery, ele sabe mais teologia do que muitos de nós. E era o membro da igreja. Escreveu uma obra sobre etnografia, sobre os franceses do Brasil, que um cara especializado nessa obra é o Christian Briale.
É uma obra de etnografia magnífica, mas eram simples membros da igreja. Bom, mas a evangelização era algo extremamente intenso. Então, a academia de Calvino, ela gerava um grande apelo acadêmico. Tem um jesuíta que tem uma obra só, eu tenho essa obra em casa, que é só sobre a Biblioteca de Genebra. É impressionante os clássicos. Eles liam os clássicos. Era uma formação humanista nesse particular. Foi uma grande influência a academia, embora depois foi perdendo o seu espaço, entre aspas, porque cumpriu o seu papel. Né? Então, as universidades foram copiando o Trash, lá na Holanda, a Leiden, na Holanda, a Halle já foi mais luterana, né? E hoje tem um acordo, hoje há muitos anos, Wittenberg e Halle. Eles trabalham juntos hoje. Se entrar no site deles, os dois estão juntos. Mas essas universidades foram copiando o modelo de Calvino e com muito mais recursos. Calvino, lá, os professores não ganhavam nada. Tinham 4 professores no início, era uma miséria. Genebra estava totalmente endividada, e pagar essas dívidas não era uma questão fácil e simples. Calvino teve que pedir oferta para criar academia. Tal. Então, essa academia, e antes, poucos sabem, Calvino havia já criado um colégio de La Rive, em 1536, era o colégio para meninos e meninas. Alguns acham que foi a primeira escola para meninas. Eu não estou certo disso. Mas, de qualquer forma, eu não estou certo se foi a primeira escola. Mas é uma escola para meninos e meninas em 1536 e a academia somente em 1559. Bom, a academia era uma escola, o ponto é esse, era missionária. Então, eu sempre achei isso magnífico, né? Erudição e piedade. Erudição e piedade. Só piedade não dá certo. A Universidade de Halle não aguentou. Ela foi criada com propósitos bastante piedosos pelos pietistas. Inclusive, um dos fundadores foi o Spener. Mas não aguentou. Ela se perdeu com o tempo. Porque piedade na universidade exige estrutura de pensamento. E se não tem estrutura de pensamento, vai para o brejo. Mas também, se tiver só estrutura de pensamento, não tiver piedade, então esquece a anticonfessionalidade. Você só não é só na universidade, não, pastor. Eu acho que na vida, na igreja, eu acho que nós precisamos das duas coisas. Né? Não, claro. Eu estou no mundo da universidade. Sem dúvida. As duas coisas, sem dúvida. É que eu peguei a universidade como ilustração. Que Halle foi criada com muita piedade, mas faltou uma estrutura de manutenção. Embora os padrões pietistas do século XVII são muito elevados em relação aos nossos hoje. O pessoal pensa que o Spener era um boçal. Spener era um boçal. Spener era doutor em teologia e se correspondia com um dos maiores gênios da época, que era o Leibniz. Leibniz, que era luterano. Leibniz criou, juntamente com Newton, embora em momentos diferentes, e sem ter contato com o outro, o cálculo infinitesimal. Como os dois criaram juntos, digamos assim, a briga foi de seus discípulos que levaram isso para a Academia de Londres, né? A Academia Real de Londres, que, aliás, a grande maioria era constituída de puritanos. E essa Academia de Londres deu ganho de causa à tese do Newton, porque o Newton criou, parece que pouquinho antes de Leibniz, embora os dois não se conversassem, ou seja, eles criaram sozinhos duas coisas, mas só que em momentos diferentes. Mas, então, o Leibniz era um gênio que, desde menino, aprendeu grego, latim, com 10 anos, está na biblioteca do pai, e esse cara era um correspondente do Spener, que era um homem profundamente piedoso. Aliás, a Pia Desidéria tem que ser lida. Porque ele fala de universidade, de seminários na época, ele fala, se Lutero voltasse hoje aqui, acabado. E o pessoal, essa igreja não é aquela. E ele fala também, o Spener dá uma ênfase, uma coisa muito curiosa, que, ao contrário do pietismo, quando a gente fala hoje, é o estudo de catecismos. Os primeiros missionários para a Costa Coromandel vieram de Halle. O príncipe da Escócia, não, da Dinamarca, não, de algum país ali, Gustavo, lá de onde que era, acho que era não me lembro. Ele pede à Universidade de Halle que indique 2 missionários que eles iriam enviar para a Costa Coromandel, e enviam o Zygbalg e Prutschau. E uma das coisas que eles fazem lá logo é traduzir a Bíblia e o Catecismo de Lutero.
Porque aí você vê, não, pietismo é contra a ortodoxia. Conversa fiada, isso é ignorância. As coisas juntas. Voltemos a Genebra. Então, o campo missionário era uma coisa impressionante, porque quando você lê Calvino, ele vai pontuando isso. Veja, nas pastorais ele fala alguma coisa, mas no Salmo 96, depois leia, não lembro qual versículo, no Salmo 96 ele fala isso, olha, tudo é de Deus. Então o evangelho tem que ser proclamado a todo mundo. Veja o Salmo 8, Calvino comentando, por exemplo, o Salmo 8. Olha, a revelação de Deus, ela não fica só em Israel. Ela vai, o sol nasce, se põe, para que todos vejam. Ou seja, a revelação de Deus é para todos. Então, Calvino era empolgadíssimo com as missões. Ele entende que a eleição eterna de Deus, que permanece no segredo de Deus, quem são os salvos, que se pertence a Deus, mas nós somos o meio ordinário para levar o evangelho. E Deus vai chamar ordinariamente por meio de nós. Nós somos o caminho ordinário. E é magnífico saber isso, né? Que Deus se vale de nossas orações, o seu propósito envolve isso, e envolve também o cumprimento da sua eleição eterna. Eu gosto muito daquele hino do nosso inário, o 316, diz: os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele realiza o seu querer de acordo com os seus planos. É belíssimo, é isso mesmo. Então, é muito bom você saber que você, na sua cotidianidade, você é agente de Deus. Sem pretensão. Estou sendo agente de Deus aqui. Pastor Hamilton, é interessante porque eu creio que muita gente se utiliza daquele conceito de que se nós não pregarmos, até as pedras clamarão, e isso fala acerca do decreto de Deus, que é imutável e perfeito, e os seus eleitos de fato virão, mas ao interpretar esse texto dessa forma, apenas fatalisticamente, tira da gente, eu creio que um dos maiores privilégios, assim, o maior privilégio que podemos ter é de sermos utilizados por Deus extraordinariamente, ou ordinariamente, como você falou agora, no projeto final de Deus, que é a vinda dos seus eleitos. É magnífico. Acho que é uma tolice muito grande você jogar fora o meio ordinário de Deus. Né? É verdade. E eu sempre trabalho com duas questões, mais ou menos categorias: privilégio e responsabilidade. Privilégio e responsabilidade. Não há privilégio sem responsabilidade. E toda responsabilidade traz privilégios. Quando eu fui eleito diretor de uma faculdade de Mackenzie, lá o Fernando sabe da história, não tinha outra, na questão de uma guerra interna severíssima, e eu fui comunicado, eu estava aqui, a cadeira era outra, mas eu estava aqui nesse local, quando alguém me ligou e falou: está de pé, Hermes? Eu falei: estou, então senta, e era viva voz. Estava ele e mais duas pessoas que não veio um caso. Quero falar com o novo diretor da faculdade e tal. Eu falei: não brinca não, eu disse: não brinca não quero não, tal. E a conversa final foi: se não for você, vai ser Beltrano. Eu falei: Beltrano não, ele é um liberal, pô. Depois de brigas aqui, conversas, só resta esses dois nomes. Bom, então eu aceito. Mas por que eu nunca quis ser diretor? É que eu nunca gostei disso. É um privilégio? Mas eu não estava afim do ônus desse negócio, porque eu sempre gostei de sala, de pesquisa. E, em geral, nas academias, quem dirige são os menos dotados de inteligência e de competência. Na academia, os pesquisadores não dirigem. O pesquisador quer pesquisar, mas tem que ter um burocrata. Então, outro burocrata lá. E quando um acadêmico passa... Mas é muito comum isso. No Brasil é assim. O acadêmico, ele passa 1 ano, 2 anos, a circunstância, está no currículo dele, mas olha, ele vai embora. Agora, tem que ter alguém do caminho das pedras, que ele ama esse negócio, ele conseguiu não sei o que lá, aí fica um relatório. O acadêmico, ele gosta de pesquisar. Agora, graças a Deus para o acadêmico, que existem nossos irmãos que podem fazer aquele serviço que a gente não sabe fazer. Agora, pode observar, acadêmico não
dura tempo em academia. Como teólogos na presidência de nada. Bom, mas deixa eu voltar isso para cá. Então, isso é complicado demais, mas vamos voltar aqui. Então, oh meu Deus, estou ferrado. Bom, mas. Edita esse negócio. Não é por maldade, não. É que eu vejo, eu posso estar errado. Eu estou sendo muito sincero. Eu vejo isso assim dentro do cenário brasileiro e nas universidades. Isso é muito, muito comum de acontecer. Bom, mas o que é? Agora me perdi. Cadê? Vocês fizeram gozação, eu esqueci. Assim, responsabilidade. Assim. Então, eu gosto muito da vida militar. Gosto da vida militar. Gosto muito da vida militar. Sobrevivência na selva. Oh, rapaz, deve ser o Rambo ali, eu seria. Hoje eu estou mais para o coronel lá. Bom, então, mas eu não gosto de certas coisas da vida militar. Então, quando eu ia seguir carreira, eu não gostava de algumas coisas, de certas rotinas. Vale a pena? Vale a pena pagar o preço? Não quero. Não quero seguir. Só que a gente, em geral, pensa só no aspecto da coisa. Então, o Fernando vai ser promovido. Ele sabe para quebrar a cara daquele negócio. Mas ele quer. Não, mas, quer dizer, ele sabe que vai dar errado, ele sabe. Mas aquilo ali vai envolver muitas coisas mais. E ele pode aceitar comigo. Isso eu estou falando que ele soubesse, a pessoa não sabe. Então, direção, coordenação desse negócio, me bote fora desse negócio. Eu gosto de ler, falar umas abobrinhas, escrever e pronto. Bom, quando você deixa de olhar essas realidades, você faz muitas escolhas erradas. Por exemplo, uma das escolhas importantes, e aqui tocando campanha aqui em casa, minha esposa não está, agora se lasca. Depois tem que pegar da Amazon, mas sei lá, eu volto. Então é o seguinte, quando você deixa de pensar nessas coisas, você perde a dimensão da amplitude. Deixa eu voltar à providência, depois eu volto à evangelização. Sabe por que Calvino sustenta a doutrina da providência? Porque ele crê que é um Deus que cuida. Isso é magnífico. Amém. Deus crê que é um Deus que cuida. Pronto. E você? Eu sou agente de Deus quando Deus determinar. Então, eu cuido porque Deus cuida. Aí alguém pode pensar, se Deus cuida, vamos cruzar os braços. Nada, para Calvino, nada. É porque Deus cuida que você cuida. Porque você é um agente de Deus no cumprimento da vontade de Deus. Deus pode convencer você? Pode. Mas eu faço isso porque Deus cuida a partir de mim. Aí vem a questão, graciosamente me usa. Aí eu volto a questão do privilégio da responsabilidade. Vamos lá. Você pega lá 1 Coríntios 9,16. Ai de mim se não prego o evangelho. Responsabilidade. Ai de mim. Você pega Efésios 3,8, eu acho. A mim, o menor dos apóstolos, servos, me foi conferida esta graça de anunciar o evangelho da riqueza de Deus. Ele fala de graça de anunciar o evangelho. Aos Tessalonicenses, ele fala que Deus confiou a mensagem a ele, do evangelho. É graça ou ai de mim? Ambas as coisas. Exatamente. Na minha vida prática, eu uso dois princípios para isso. Eu sempre falo que tem duas teclas, a tecla do privilégio e da responsabilidade. Eu trabalho muito com a tecla do privilégio. Muito. Privilégio. Aqui é um privilégio. Dar aula é um privilégio. Pregar é um privilégio. Mas, quando chega final de semestre, eu me conheço, eu estou meio acabado. Eu estou cantando mais de joelho é melhor. Tá? Eu estou meio... Já. Então, às vezes, cumprir o compromisso no final do semestre, a tecla privilégio, ela agarra. Meu amigo, eu tenho que acessar a da responsabilidade. Porque aquilo é um privilégio. Mas se o privilégio não está sendo suficiente para mim, agora, por erro meu, pecado meu, limitações minhas, até com Deus é que sabe, eu vou pela responsabilidade.
E eu não vou precisar orar, Senhor, eu tenho que ir lá, Senhor, é uma vontade, seu sem vergonha. Porque você deu sua palavra, agendou, a igreja te espera, a igreja orou por você e tal. Então você tem que orar coisa nenhuma. Pode falar, Senhor, me dê vontade, me dê alegria de fazer isso. Em geral, eu vou e fico muito alegre. Eu descobri que é romper. É como passar, né? Dobrar, virar aquela página. Virou aquela página, foi. Mas não, eu estou fazendo isso aqui, eu não queria parar, etc. Então, é daí que eu falei lá de vontade de Deus. Você não precisa ficar perguntando tanto. Gente, isso é tão simples. Para mim, me parece muito simples sobre a vontade de Deus e a vontade do Evangelho. Eu vou me abster de um privilégio que Deus me concedeu de anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. Por quê? Pelo contrário, eu vou ter prazer cada vez maior nisso. Para a igreja, quando eu falo de forma mais simples, eu digo o seguinte: as pessoas gostam muito de passar informações. Hoje é muito mandar texto, vídeo, etc. Mas antes era, olha, está um sapato em liquidação. Meus alunos mais recentes falam, né? Que eu falava com eles já nesse século. Olha, na C&A tem um terno lá, rapaz, estava lá remarcando R$ 99. Eles brincam comigo até hoje, o Evo Christian e outros dessa geração mais recente. E quem é que não gosta de fazer isso? Rapaz, eu vi o reverendo Fernando, ele gosta muito de som, né? Eu lembro que ele era jovem, parecia um foguete o quarto dele. Aquela aparelhagem em torno, era assim. Está usufruindo disso aqui hoje. Rapaz, mas era isso, era um negócio interessante, parecia uma nave espacial, estava lá, só não tinha roupa própria, mas estava lá. Então você fala para ele, olha, tem um computador novo assim e tal, rapaz, achei barato, eu comprei uma placa, ele me ajudou a estar em casa, eu me lembro dele lá em casa me ajudar, com questão de internet, ou que seja, nem sei se tinha internet na época, mas tinha uma placa, não tinha internet não mesmo, mas uma placa assim, vocês não gostam de compartilhar entre vocês? Olha, eu vi um negócio, rapaz, um achado, eu às vezes até compro 2, para mim e para um amigo. Bom, se você gosta de compartilhar essas boas informações, você não vai gostar de compartilhar o Evangelho da glória de Deus? Amém. Boa, eu não estou dizendo esse Evangelho, você precisa ouvir esse Evangelho. Então você vai anunciar o Evangelho da glória de Deus, do Deus que se fez pobre, sendo rico se fez pobre por amor de nós. Então é uma coisa muito natural. Agora nós pedimos sabedoria a Deus, Senhor, me dê a palavra temperada com sal, me dê o senso de oportunidade. Como Paulo ora para que Deus lhe desse a palavra correta, né? Temperada, o momento. Aí isso depende de Deus. Eu vou usar minha inteligência, mas Deus usa o caminho totalmente inverso. Aquilo que parecia ser uma destruição, pior hora foi aquela hora que Deus usou, e aquela palavra que para você, meu Deus, eu falei uma coisa dessa, tão dura, mas foi aquela palavra que Deus quis usar ali. Então, nós temos que ser menos cartesianos, né? Mas sabemos que temos um Deus na palavra, que tem uma lógica, só que a lógica de Deus é além da nossa. Amém. Então, é aquilo que Calvino diz, até onde vai, eu vou. Quando ele se cala, eu me calo. A Bíblia não diz isso, mas a minha opinião. Vai se lascar com sua opinião. Eu sou nordestino, né? Paraibano. Então, eu quero saber de... Vai te operar. Vai te operar. Já que você tocou nesse ponto, não estava no script que Fernando passou para a gente. A vontade de seguir a risca. Mas você tocou nesse ponto da opinião e tudo mais. Como é que se aplica a providência de Deus na pregação? Quando a gente sobe num púlpito para pregar, via de regra, nós temos as nossas opiniões, nós temos o que nós queremos dizer. E eu vejo tantas vezes isso atrapalhando a própria mensagem em si. Como é que a providência de Deus funciona nisso? Muito interessante, muito. Eu não tenho resposta definitiva quanto a isso, aliás, com quase nada. Quando você pega Atos 6, alguns acham que ele é arrogante, né? Os apóstolos não quiseram servir à mesa, né? Já vi autores dizer que eles foram arrogantes, tal. Inclusive, eu me lembro de um deles, era um escocês liberal, William Barclay. E não há nada de liberalismo ali. Eles falam que vão eleger os diáconos, que não são chamados assim ainda, para servir à mesa, porque eles vão se dedicar
aí que a tradução acho que muda, mas literalmente é a diaconia da palavra. O mesmo verbo para o diaconato é usado para a pregação. Não sei se observaram isso. É muito interessante. Olha, nós não vamos servir a mesa, mas nós vamos servir a palavra. Daí é um princípio importante. O pregador é servo da palavra. E somente sendo servo da palavra, ele será servo da igreja. Se ele não servir a palavra, ele não está servindo a Deus e nem estará servindo a igreja. Porque ele tem que se colocar como servo. Aí você vê em 1 Coríntios 4, Paulo falando sobre, como é que é? Sobre o dispenseiro de Deus. E eu costumo dizer que há certas questões que você já está impossibilitado para certas atividades. Por exemplo, eu acho muito legal avião caça, os F-17, não sei se eu tenho F-18, eu não sei se tem 18, embora romanticamente para o brasileiro o F-15, né, por causa do filme lá, com o Tom Cruise. Legal, mas eu nunca poderia ser piloto daquilo na juventude, porque eu sou míope. Então, o míope já está cortado daquilo ali por causa da questão física. Ele não tem aptidão física. Não sei se hoje já resolveu isso, mas no princípio ele não pode. Não, isso ele não pode. Tem que ter tudo perfeito, audição. Não sei. Os caras têm, não, olha, para isso ele não pode. Ele não pode desenvolver atividades. O que se espera do despenseiro? Né, lá da palavra mordomo, né, de onde vem a nossa palavra economia, né, ou economos, e depois por derivação ecologia, bastante forçada, mas veio no século XIX. A palavra ecologia parte daí. Mas o economos cuidava da lei da casa, cuidava da despensa. Esse cara pode ser grande, pode ser baixo, pode ser magro, pode ser gordo, pode sofrer de esterilidade capilar, ele pode ser bastante avantajado horizontalmente, ele pode ser prejudicado verticalmente, pode ser solteiro, pode ser casado. Não há problema. O que se espera dele é que seja fiel. Amém. Ele não pode ser infiel. Infiel, não. Eu estou engordei, mas você não pode ser fiel. Se engordou roubando da despensa, aí é infiel. Bom, o pregador ele tem que ser servo do texto. Agora, claro, qual é a medida certa entre a minha opinião e o texto, o que o texto está dizendo? É muito difícil. Mas nós devemos colocar isso diante de Deus, que nós queremos expor o texto, a mensagem do texto. É por isso que eu creio que os sermões expositivos, eles nos ajudam muito nisso, porque ele nos faz expor aquilo que Paulo fala lá aos presbíteros de Éfeso, todo o desígnio de Deus, e nos faz caminhar por lugares que nós não caminharíamos. Porque se me deixar escolher o que eu quero pregar, eu vou pregar assuntos que são mais confortáveis, que eu gosto mais. E todo intelectual, ele tem o quê? 2, 3 temas que acompanham a vida inteira dele. São 2 ou 3 temas. Pode ver, todo grande cara tem 2, 3 temas. São variações daquele tema. Ele volta sempre para lá. Pode observar. Um dos grandes intelectuais atuais que eu admiro, o Arce McGrath, ele escreve muito, é um gênio, mas ele está sempre ali. A Bíblia, reforma, ciência, vai para cá, vai para lá, mas sempre voltando ali. Sempre voltando. Não tem escapatória. Eu estou falando dos grandes personagens. Os outros, não. Modesto como a gente escreve sobre tudo. Mas os grandes são isso. Bom, então você expõe a palavra de Deus expositivamente, que me parece o melhor caminho, embora eu tenha minha teoria sobre isso, não vem ao caso. Ali você se prende ao texto, à mensagem do texto, aquela questão sempre fundamental, lá, e Calvino já falava sobre isso, é expor e aplicar. Exposição sem aplicação não é sermão, aplicação sem exposição é invenção sua. E, para mim, me serve muito de ajuda, gosto muito de pregar em série, e escrever em série também, porque eu blasfemo, porque tem hora que eu fico irritado comigo mesmo. Por que eu fui escolher esse texto? Porque agora chegou num lugar que eu não queria tratar daquele assunto, mas eu estou expondo aquilo ali e tal, então não tem saída. Comigo foi com o Deus que pus o Pai Nosso para a minha igreja, quando chegou lá
não nos deixe cair em tentação, na tradução mais literal, não nos induza em tentação. Meu Deus, lidar com maligno, estratégia de Satanás, foi dificílimo para mim, mas foi uma bênção para mim. Então, me segura, me torna mais preso ao texto. Então, você buscava diante de Deus isso. Há alguns princípios que eu adoro. Rapaz, eu estou nos princípios que o Fernando está anotando. Eu falava, olha, eu aprendi uma coisa. Não ame pensar sozinho. Não ame pensar sozinho. Mas não tenha medo de pensar sozinho. Para mim, isso me ajuda muito. Amar pensar sozinho é o caminho para grandes armadilhas. Porque, para mim, um dos pecados mais graves é a vaidade. Por que a vaidade é um dos mais graves? Não é pelo que ela é pelo que ela causa. A vaidade é como um sal. Ela penetra em todas as esferas. Então, você nega a sua teologia não é porque você não crê naquilo, porque você é vaidoso e aquilo não te está dando o resultado que você quer. Então, você nega aquele negócio. Você quer ser o cara diferente. É igual artista decadente, né? Começa a encurtar a saia, aumentar a bochecha e a boca. Né? O cara pintar cabelo. Artista decadente, ele tem que chamar a atenção de novo, em vez de aparência. Então, você que ama pensar sozinho, você vai querer ser um cara diferente. Gente, não há lugar para isso. Agora, você não pode ter medo de pensar diferente, que é o caso de Lutero. Maravilha, maravilha. Então, se você trabalhar com essas duas categorias, você se previne de uma série de males. Um é da vaidade e o outro também de uma falta de coragem. Mediocridade. Mediocridade. Exatamente. Porque você perdeu o que eu chamei outro dia de covardia acadêmica. Né? Você agora é um covarde acadêmico. Para se manter ali no status quo, você faz concessões para todo mundo. Então, esses princípios, tal, para mim, me ajudam. Outra coisa que me guia, que tem a ver com isso, eu fico criando essas coisas para mim mesmo, para me vigiar. É você não gostar, não amar as suas ideias. O cara que ama as suas ideias, ele se torna perigoso demais, porque vocês nunca viram isso, são coisas abstrações minhas. O cara que fala e faz uma pausazinha, assim, uma pausinha, né? Rapaz. Esperando a reação, né? Você tem valor. Então é o seguinte, no espelho, porque você amar suas ideias é muito ruim. E eu fico com raiva de mim e alegre quando eu leio meus textos. Eu fico com raiva dos meus textos, porque, para mim, todo mundo já sabe aquela droga que eu estou falando, ali não tem nada. E, ao mesmo tempo, eu falo, eu não estou amando o que eu escrevo. Já sentiram isso? Assim, que bobagem. Vou fazer palestra sobre isso aqui, novamente? Que bobagem, não vai acrescentar nada. E é muito bom isso, porque você não se envaidece com as suas coisas. Então, amar o que, não é que o que você diz seja desprezível. Eu estou falando do amar o que você diz pode conduzi-lo a um vácuo. Você dizer, aí você começa a criar frases de efeito, slogan, para lá, e vai se perdendo. Então, são armadilhas. Eu me pego, talvez porque eu tendo a ser muito vaidoso, então me pego muito isso. Eu fico muito olhando comigo essas coisas, né? Tentando me vigiar, e me ajuda muito. Eu não sou pior por causa disso, eu acho. Tem um pensador moderno, né, que gosta de usar alguns trocadilhos, eu acho fantásticos alguns, e um deles ele fala sobre isso, a vaidade, meu irmão, usa óculos de ouro na armação com as lentes do mais grosso papelão. Achei muito interessante, né? Porque você... É verdade. Bom, a estética minha, né? Tem sido assim, para mim, um grande ensinamento. Você sabe que dificilmente eu fico assistindo novamente as lives que a gente faz, mas eu já pensei aqui comigo, isso é uma live para eu revisitar periodicamente, porque tem sido para mim, tenho certeza que falo pelos meus irmãos também, um motivo de grande reflexão, né, e aprendizado. E, enfim, eu fiquei aqui com um turbilhão de sentimentos, né, também lembrando das aulas que nós tivemos no seminário, já quase 30 anos, aí 27 anos e... velho, viu esse bicho? Eu queria dizer uma coisa aqui.
a minha, a minha relação com o Hermes tem assim, uma relação muito interessante. Eu me lembro de ter tido aula com ele no seminário. Foi uma experiência assim progressiva, porque eu acho que eu não tinha maturidade para aprender tudo que ele estava oferecendo no primeiro ano do seminário. Mas quando eu fiz o terceiro ano, que nós estudamos sobre Calvino e a teologia contemporânea, como eu bebi, como eu cresci, como eu aprendi. E depois eu tive uma outra experiência com ele no Mackenzie, naquela Validação? na validação, Ah, você e fez, não aí lembrava. foi também assim algo assim extraordinário e tal. E eu aqui eu estou mais uma vez aqui assim impressionado. Eu acho que é uma experiência ainda nova, né, em relação a ah, tudo que eu já ouvi, né, de você. Parece que assim, eu nunca vi você com o coração tão aberto como você está mostrando agora. Eu estou assim muito feliz com essa live. Eu também vou visitar essa entrevista muitas outras vezes. Trouxe uma edificação para mim, um encorajamento, desafio muito grande no meu ministério aqui na igreja, e tem sido muito difícil. Aqui a igreja tem muitos anos, que eles não batizam um membro, um novo membro. A Alô. situação da secularização aqui nos Estados É de Unidos brasileiros ou americanos? não, a igreja de americanos. A de americanos. É de americanos. Então, assim, isso trouxe para mim muito vigor, sabe? Muito obrigado, reverendo. Muito obrigado Ah, mesmo. bom, olha, quando eu falei lá atrás de aula para pós-graduação, tal, abri meu coração, como você estava dizendo, é uma questão, e tem o seu tempo. Eu sou o professor mais antigo da IPB, eu acho, continuamente. 41 anos sem interromper um semestre. Nunca tive um ano sabático. No sabático, no Brasil, se tiver ano sabático, pega o seu lugar. Então é melhor não ter sabático. Eu faço com os alunos brincando e tal, sabe, não ter sabático aqui, não quero te ferro. Você volta desempregado. Bom, mas uma coisa que eu observo é que você, com o passar do tempo, isso é uma coisa que eu sinto já há alguns anos, é que você precisa ter alunos maduros. E você tocou no ponto que eu nunca vi um aluno tocar, Charles. Eu toco nesse ponto, eu nunca vi um aluno tocar. É o grau de maturidade. Ah, Piaget, ele fala educação com uma espécie de equilíbrio. E você aprende, e nesse particular eu sou rogeriano, é que você aprende quando você quer. Você não quer, você não aprende. Então, Roger é muito isso. Eu preciso querer aprender. É fantástico ler a autobiografia. Eu chamo de O autobiografia princípio da intelectual dele. andragogia, né? Exatamente. É aquele livro dele que eu gosto, Tornar-se Pessoa. Tornar-se Pessoa, capítulo 6, eu acho, capítulo 6 do livro 1, não me lembro. Como cheguei a ser o que sou? Eu li isso na minha juventude, foi magnífico. Você aprende quando você quer. Você não quer tal. Aí, voltando a Piaget, é que é preciso que haja um desequilíbrio. Quando as coisas estão equilibradas, você está tudo bem. Quando há um desequilíbrio, aí você quer superar, porque você quer voltar ao equilíbrio. Então, por exemplo, o Davi, desculpa, o Charles, eu falei que ia confundir isso. O Charles, ele quer resolver uma questão na igreja dele, vamos supor uma questão, nem pastoral não, uma questão de mecânica aí, na distante, biblioteca bonita, eu estou de olho aqui, quer resolver um negócio. Rapaz, isso aqui precisa de uma mão de obra aqui muito cara nos Estados Unidos, muito cara, tal. Sabe uma coisa, eu vou comprar uma furadeira. Uma furadeira? Qual furadeira? Aí já pesquisa sobre furadeira. Essa aqui é melhor, mas eu não preciso de uma furadeira tão possante como essa. Aqui é melhor peso tal. Mas será? Tal, e broca. Ele vai aprender sobre furadeira porque é uma necessidade. Uhum. Enquanto não houver, que broca. Eu estou perguntando de alicate, eu estou por dentro. Então, eu acho fascinante isso. Né? Você tem que haver um desequilíbrio. Aquilo que eu trabalhava em filosofia com vocês lá no primeiro ano era da ignorância consciente. Eu tenho que tomar consciência da minha ignorância. Se eu não sei que sou ignorante, eu estou num equilíbrio boçal, mas satisfeito. Satisfeito eu não sei. Então, o desequilíbrio que é muito importante. E nesse desequilíbrio vai haver aquilo que você falou da maturidade. Eu me lembro de mais uma frase sua. A É. ignorância é ousada. É verdade. Eu falo que ela é atrevida, né? Eu falando que aqueles lá, falsos mestres, falavam de coisas que eles não sabiam.
e faziam ousadas asseverações. Quer dizer, não só ousadas. Aí eu lembrei de uma piada de Voltaire, no dicionário dele, não lembro qual verbete, e que ele fala que acho que é o verbete metafísica. Ele fala, sabe o que é metafísica? Metafísica é o seguinte: quando o cara fala e você não entende, nem ele sabe o que ele está falando, isso é metafísica. Eu fui juntando esse conceito, jurando essa frase aí. Mas então, da maturidade é o seguinte: é que você percebe isso ao longo dos anos, mas vai doendo mais depois. É que você está dizendo coisas muito sérias e o menino não entende porque ele não tem, não é culpa dele, ele não tem maturidade para entender o quanto aquilo é relevante. Não é culpa de ninguém. Ele não tem maturidade ainda. E com o passar do tempo, você vai emitindo mais conceitos. Você, quando é mais jovem, emite menos conceitos. O cara iniciante, e está certo mesmo, ele fica no livro lá, o livro texto, papai, aquele livrinho. Com o passar do tempo, ele produz seu material. Com o passar do tempo, ele vai pensando muito mais a respeito e ele expõe ideias, tem perguntas, ele não sabe, ele é confrontado, o cara nunca tinha pensado nisso. Mas assim vai crescendo. Então, esse mundo conceitual, para o jovem, muito jovem, é muito difícil. Primeiro ano do menino, né? Primeiro ano. Eu tenho um livro de metodologia da pesquisa, que eu gosto desse livro, e lá eu exponho um pouco sobre filosofia do ensino, como eu vejo. Bom, então, menino, gente, estudem. Olha, eu vou contar para vocês como foi que eu comecei a estudar. Eu passo isso há décadas. Poucas pessoas seguiram o princípio. O princípio. Pelo exemplo, só, gente, eu estava lendo uma coisa esses dias e eu fiquei pensando uma coisa que eu nunca tinha pensado. Pô, cara, para mim, na minha cabeça, se um cara que está 40 anos lecionando de pastorado, e eu tenho 20 anos, esse cara está dizendo para mim que é uma coisa que ele nunca tinha pensado, eu quero saber o que esse cara está pensando, o que é esse negócio? Depois, vai, isso é abobrinha, se for o caso. Mas eu vou dar o benefício da dúvida. E você vê o cara na mesma coisa, pensando não sei aqui, respondendo e-mail. Então, isso vai pensando isso, né? Não. Então, por isso vale pós-graduação, porque eu vou ter gente madura, que eu possa conversar, o cara possa me confrontar, eu repensar coisas. Então, esse diálogo, então não é pretensão de graus, não. É uma pretensão de conteúdo, de você poder dialogar. Porque o Charles vai falar para o filho dele, vamos supor o filho dele, o que o pai dele falou. E o filho não vai ouvir também. Meu Deus, mas também não ouvia, rapaz. Já também não ouvia. Mas que coisa, o que eu vou fazer? É isso mesmo. É isso. Então, a mesma coisa. Eu tenho passado uma vergonha. Eu citei no meu sermão, domingo retrasado, eu preguei aqui em Maringá, e mandei para meu amigo pedir para ele ouvir. É uma coisa humilhante. Eu falei isso publicamente. Eu tenho um colega que ele era o melhor da turma, o mais estudioso da turma. Eu tenho tido contato com ele bastante agora por Zap. É o Jurandir Storck. Ele foi alguns anos pastor auxiliar em Vila Mariana, poucos anos. Ele é lá de Valadares. Então, ele era um cara aplicadíssimo, tal. E nós nos falamos quase que diariamente. E, em geral, eu concordo com ele. Aprendo muito com ele. E ele troca ideias comigo, eu contei isso no sermão, e eu falo, já sei onde ele leu isso. Ah, sim, eu também penso como ele, tal. Aí tá, daqui a pouco ele fala a origem da coisa. Ele fala assim para mim, o Hermes, rapaz, isso aqui que eu estou dizendo, eu nunca esqueci da aula do Reverendo Moria, no seminário. Aí me detona. Eu estava nessa aula. Como é que eu não aprendi isso? Esse cara aprendeu? Eu demorei tantos anos para aprender essa coisa, e ele aprendeu de sala, na aula que eu estava. É que eu não prestei atenção, não tive maturidade. Rapaz, acho que no seminário o conteúdo é muito, a jarra de conhecimento é grande, só que o copo é pequeno, né? Acontece também isso. E pela idade também da gente, né? Mas então, no meu caso, quer dizer, se o professor lhe falasse que ele falou, mas é um colega meu de sala, estava na mesma sala que eu, e isso já aconteceu várias vezes. Ele anotava tudo, então ele tem. Gente, eu estava em sala e perdi. Eu perdi isso por ser um aluno desatento. Aí eu apliquei isso espiritualmente. Falei para os jovens, olha, aprendam o que Deus está ensinando a você. Pode não fazer muito efeito agora,
Mas guarde isso como uma espécie de reservatório. Isso vai fazer sentido um dia. Lembre-se do Salmo 71. Educação clássica. Isso é o que a educação clássica faz. Vai ficando, e ali você resgata coisas. O Salmo 71. Olha, o Senhor tem me ensinado desde a minha mocidade. E eu tenho anunciado os teus decretos à vontade. Ou seja, aprenda desde jovem. Nunca é cedo para aprender. Agora eu tenho que querer aprender. Aí é outra questão. Bom, desculpa, eu me alonguei demais aqui. Terceira pauta aqui, vamos lá. Bom, eu gosto. Negócio, Fernando, assim, inveja é pecado? Não. Inveja é pecado, é considerado pecado. Eu sou pecador, eu sou muito invejoso. Eu vou dizer um negócio, assim, eu tô mergulhado, como os dois já disseram, nessa nossa conversa, e hoje eu entendo, Hermes, eu lhe conhecia pouco, de algumas vezes que a gente se viu, mas sempre ouvi os seus alunos, inclusive esses dois aqui, falando sobre você. E, assim, eu gostei demais da nossa, dos nossos encontros, mas eu creio que eu precisava disso aqui, eu precisava de ouvir o que a gente ouviu aqui. Tenho inveja desses dois, ainda mais agora, por terem sido seus alunos aí diretamente. Viu? E pensando no que o Hermes acabou de falar, eu tenho inveja de mim, daquela época que foi aluno dele, e complementando o que o Charles falou, né, de quantas coisas nós desperdiçamos e só percebemos o desperdício da nossa parte agora, quando essa maturidade chegou aqui um pouquinho mais, né, tá batendo na porta da gente. Eu também, em relação aos meus mestres. E certamente meus mestres em relação aos deles, né? Então é isso mesmo. E assim a gente vai. Obrigado, Emerson, por ter aceitado o nosso convite. Mais uma hora se passou aqui e foi num estalar de dedo. E eu acredito que eu gostaria de continuar essa conversa aqui em volta da mesa, tomando um cafezinho, comendo um pedaço de bolo, Opa. para os quais tenho certeza que todos nós três aqui convidamos você e sua família para estarem conosco, viu? Venha nos visitar. Os nossos lares estão com as portas abertas para você passar aqui uns dias e desfrute com sua família. Vai nos abençoar muito. Muito obrigado. Você sabe uma coisa que vocês também nem imaginem? Eu nunca fui aos Estados Unidos. Na hora de romper Rapaz. em fé. Eu já fui desculpa, eu fui à Europa umas 3 vezes, sempre com meus recursos, diga-se de passagem. É porque, quando eu era diretor, podia se assinar para alguém e eu assinei para os outros, nunca para mim, eu achava indigno. Eu estou entre colchete aqui, mas fui a Genebra, Alemanha e tal. Mas os Estados Unidos, que é tão mais fácil, aí você imagina, né? Eu nunca me imaginei na Europa. E acabei indo 3 vezes. E os Estados Unidos é uma coisa tão fácil, aparentemente, eu nunca fui. Então é uma coisa curiosa, né? Muito obrigado. Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu não imaginava ser tão bom. E essa alegria, porque eu estou em casa, eu só boto o pé fora de casa para comprar pão, basicamente é isso. Então eu converso quase com um zap com o outro, e assim encontrar 3 colegas com um grau de maturidade acadêmica e espiritual, vivencial. Para mim, rapaz, quando eu falei demais, porque eu estou muito tempo quieto, né? Você me perdoa, então, se eu quebrei os paradigmas aí. Tá? Mas pronto, se houver uma outra oportunidade, eu estarei atento com muita satisfação. Muita satisfação. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado, querido. E assim então a gente termina mais uma live e vai estar aqui na descrição novamente o link para você adquirir o livro O Homem no Teatro de Deus. O Reverendo Hermes também fez menção ao seu livro do Pai Nosso. Eu vou colocar também o link aqui na descrição, caso você queira conhecer esse livro. Vai ser de grande importância para vocês. Então, muito obrigado. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não fez isso, clica aí no botão inscrever-se, na página, na nossa própria tela aí, no lado inferior direito. E clique no sininho também para receber as notificações. Deus abençoe vocês e nos vemos no próximo programa Adelphos. Fica com Deus. Tchau.